Olá, vamos viajar no tempo. Viajantes do Tempo, conforme está aí na capa, é uma ficção que eu vou falar para vocês a respeito de um certo vídeo que recentemente andou passando aqui no, na internet, que é sobre uma verdadeira guerra espiritual, é sobre uma viagem do tempo a partir do ano de 2025. Então, eu vou abordar aqui uma reflexão sobre um vídeo que foi feito na Alemanha e circulou na internet aí há pouco mais de alguns meses atrás aí. Era uma ficção e você sabe que a ficção, não raro, ela vira profecia, como aconteceu com aquela obra do George Orwell, né, 1984, que eu vou deixar na descrição, e que acabou acontecendo. Era ficção e acabou virando uma realidade. E o vídeo mostrava uma pessoa que viajou do presente para o passado, a fim de assassinar o Führer, o Hitler, né, o criador do Terceiro Reich, né, o Terceiro Império da Alemanha nazista. Então, lá chegando, essa moça encontrou o Führer pintando uma de suas telas. Ele era pintor, pintava umas coisas horríveis ali e os apoiadores dele achavam aquilo a obra mais maravilhosa do mundo. Então, iniciou-se um diálogo entre a viajante do tempo que apontava uma arma esquisita para o Hitler. E ela disse, né, abre aspas para ela, eu sou uma progressista, liberal, uma guerreira pela justiça social, e blá, fecha aspas. Então o Hitler era um ditador, psicopata e fascista, então ele implementava naquele momento no mundo um reino de terror, cujas políticas devastaram a humanidade durante várias décadas, né? E sua ideologia nazifascista provocou a morte de milhões de pessoas, inclusive judeus. Bom, o plano da viajante era conquistar a Casa Branca, né, nos Estados Unidos, para usar a máquina estatal e forçar as pessoas, como fez a esquerda lá, a esquerda americana, para seguirem as suas ideias, usar o poder do governo, né, a máquina estatal, o executivo, legislativo e judiciário, para forçar o implemento de suas ideias socialistas sobre a população. Então, é como acontece no Brasil. Tem uma corte aí, uma Suprema Corte, que é o pessoal do judiciário que impõe as suas ideias sobre a população, né, independentemente dos demais poderes ou da Constituição. Então, esses dois tinham na cabeça, né, a viajante do tempo e o Hitler, de implantar uma utopia no mundo, como eles queriam, um mundo perfeito, e eliminar as pessoas indesejáveis, que eles diziam, né, que seria a oposição, no caso aqui os apoiadores do Bolsonaro ou do Trump, censurar e silenciar as pessoas que não concordassem com as suas ideias, com as suas ideologias. Então, no decorrer do diálogo desse vídeo, o personagem do futuro foi concluindo que ambos gostavam das mesmas coisas, né? Tanto ela quanto o Führer tinham as mesmas ideias. Por exemplo, queriam implantar uma ditadura autoritária, com censura, controle social, tirania, nisso aí os dois concordavam. Queriam a segregação por motivos raciais, ou de religiões, ou ideologias, e eles também concordavam com isso. Políticas de admissão em empregos através de cotas aos cargos públicos, apadrinhamentos, troca de favores, como é hoje. Eles também concordavam. O controle das armas para a população. Eles concordavam com o desarmamento, diziam que só o Estado poderia ter armas, o cidadão civil jamais, e etc. O feminismo era outra pauta de empoderamento da mulher, que ela usava uma camiseta da fundação da Margaret Sanger, a militante defensora da morte de bebês, controle populacional, eutanásia, etc. Uma maior feminista do mundo. Conforme está aí, vou mostrar para vocês depois. A erradicação dos indesejáveis seria feita, como fez o Hitler, através da eugenia, da eutanásia, ou dos fornos crematórios, eliminação das pessoas que eles não queriam. Eles concordavam com isso também. O sistema de saúde socializado, esse aí também nos países socialistas tem, né, é indiscutível. A criação de um grande partido político, partido único, como era a exemplo do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, o nacionalsocialismo, o nazismo, né? O vegetarianismo ou o veganismo, as pessoas que não comiam carne,
O Führer também não comia carne, era um vegano, e, portanto, os dois combinavam também nesse aspecto, né, que eliminar a carne e fazer com que todo mundo agissem iguais a eles. A eliminação dos malvadões do mundo, né, que seriam a extrema-direita, esse tem que ser eliminado. Os capitalistas, os americanos e os ocidentais em geral, hoje representados pelo Donald Trump, pelo Bolsonaro, pelo Milley, por esse pessoal que é considerado extrema-direita pela esquerda. Enfim, o Hitler dizia que o sonho dele era criar um império sem judeus. Onde é que está essa frase? Está no livro dele, Minha Luta, ou Mein Kampf, que está por aí nos sebos, né? Um livro horrível, mas enfim, era o catecismo dele, era o livro de cabeceira dele, que ele pretendia conquistar o mundo através daquelas ideias que ele colocou ali. Bom, no final, esse vídeo do Viajante no Tempo, ela desistiu do seu intento e disse que aquela arma que ela estava apontando para ele era uma arma não letal, era uma arma de sinais, e ela constatou que tanto ela quanto ele, eles tinham as mesmas ideias, o mesmo pensamento. Hitler ficou muito feliz em saber que o seu movimento fascista, iniciado lá em 1933, jamais acabaria no mundo. Por quê? Porque enquanto existissem pessoas com a mesma mentalidade dele, a coisa ia sempre nesse sentido. Então, pessoal, era isso. É um vídeo muito interessante, 4 minutos, mas ele dá uma lição imensa e nos abre os olhos para a nossa realidade. Inscreva-se no canal, junte-se a nós, curta ou compartilhe, isso é muito importante. E vou deixar para vocês 2 livros maravilhosos aqui. Esse aqui, o 1984, de George Orwell, e esse aqui, Poderologia, Os Psicopatas no Poder, de Andrei Labuzinski. São livros que nos abrem os olhos para mostrar o que está acontecendo no mundo, o que estão fazendo conosco e o que vai sobrar para nós. Não interessa se você é de esquerda ou se não é de esquerda, todo mundo vai ser massacrado. Inclusive, essas pessoas que ficam passando pano para os bandidos aí, essas pessoas vão sofrer as consequências. Hoje, por exemplo, o Congresso deveria se reunir para discutir uma pauta, apareceu lá meia dúzia de gato pingado, todo mundo não teve quórum para fazer o que eles queriam fazer. Por quê? Porque as pessoas se omitem, ou por medo ou por vantagens, né? Alguma coisa acontece. Tá, e vou deixar também um filme aqui que está no site Universo Flix, de graça. É um filme sobre o Holocausto, o melhor filme feito até hoje sobre o Holocausto. Ele é de 2002, o nome dele é O Pianista. Vejam lá que vocês vão ver que é uma coisa interessante, muito maravilhosa. E aqui vocês estão vendo que a principal arma da esquerda sempre foi a propaganda. Esse aqui é o Goebbels, Dr. Goebbels, que era o ministro da propaganda do Führer lá, que ele disse que a propaganda é a maior de todas as armas, né? O ditador que não tiver uma boa propaganda, ele cai, ele não fica no poder. Porque a imprensa, a mídia, passa pano e ajuda a elogiar, a manter um ditador. E essa mulher aqui, aquela Lute como uma garota que eu falei, essa foi a maior feminista, no meu entender, do mundo, que ela queria o controle da população, o assassinato dos bebês, a eugenia. Ela tocou terror nas décadas de 50, 60 nos Estados Unidos e foi um exemplo para todas as feministas do mundo, tanto do Brasil como do mundo inteiro. Tem muita gente usando a camiseta dela, só que elas não têm ideia da maldade que elas iam fazer para a humanidade, para as crianças, para o mundo e para os cristãos, para as pessoas que acreditam em uma outra vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo.